Chegou a hora do embate. Na bancada do Laboratório Digital, alguns dos melhores exemplos de smartphones de baixo custo. Todos na casa dos R$600 desbloqueados. Veja quem levou a melhor. Testes e mais testes. Toda vez que precisamos avaliar smartphones, o Laboratório Digital se mobiliza em torno das mais diferentes características dos aparelhos. E dessa vez não foi diferente, ainda que estejamos falando de aparelhos mais baratos, os chamados de entrada. São smartphones de verdade, com tudo que você tem direito. É claro que são mais simples, mas a questão principal aqui é o preço. Estabelecemos que iríamos analisar aparelhos na faixa de R$600 e convidamos as principais fabricantes a participar. Infelizmente, a Samsung, uma das maiores, não nos enviou o aparelho para análise, por isso ficou de fora. Mas a categoria foi muito bem representada pelo Xperia E Dual da Sony, pelo Optimus Tree da LG, pelo recém-lançado Moto G da Motorola e pelo Nokia Lumia 520. Vamos aos testes, começando pela primeira coisa que vai chamar sua atenção: a tela. Aqui não teve muita dúvida não. Na verdade, nossos competidores se dividiram em dois grupos, aqueles que têm boas telas e aqueles com telas mais fraquinhas. Na nossa avaliação, a melhor das telas é a do Moto G. Ela tem 4,5 polegadas e traz resolução de 1280 por 720 pixels e densidade de 326 pixels por polegada. O acabamento é no resistente Gorilla Glass. A tela do Motorola chegou à frente do Nokia Lumia 520, mas a tela dos finlandeses também chama a atenção com 4 polegadas de tamanho e resolução de 800 por 400 e 233 pixels por polegada. Ela não é tão resistente quanto a Gorilla Glass, mas compensa por ser a única que você pode usar mesmo com luvas. No andar de baixo ficam os aparelhos da Sony e da LG. Na nossa opinião, o Xperia E leva ligeira vantagem em relação ao da LG, com mais nitidez e mais fidelidade às cores. Armazenamento. Esse é um dos itens em que os fabricantes parecem ter resolvido conter os custos para manter os aparelhos baratos. Todos eles trazem capacidade limitada de armazenamento. O Moto G oferece duas versões, uma com 16 GB e outra com 8 GB. A que nós analisamos é a mais barata, com 8 GB. O problema é que o aparelho não tem entrada para cartões de memória, ou seja, se você comprar um com 8 GB, vai ter disponível para guardar fotos, músicas e aplicativos algo em torno de 6 GB, o que não é grande coisa não. Fotos e músicas você até pode guardar na nuvem, mas e os aplicativos, hein? O Lumia também não é muito diferente, traz apenas 8 GB de armazenamento. Mas com ele você pode usar um cartão de memória e aumentar esse espaço para até 64 GB. Por último, temos o Xperia E e o Optimus. Ambos trazem um armazenamento ainda menor, apenas 4 GB, ou seja, sobram apenas 2 para você usar. No final, isso praticamente obrigará você a comprar um cartão de memória. 2 GB é muito pouco, mesmo que você não seja um usuário pesado de aplicativos. Resumindo, nesse quesito, quem se deu bem foi a Nokia. Apesar de oferecer apenas 8 GB internos, você pode chegar a 64 GB com o auxílio de um cartão. Desempenho. Desempenho depende do casamento entre hardware e software. Em outras palavras, entre processador e memória RAM e o sistema operacional. Aqui temos a velha briga entre os diferentes sistemas operacionais. Como sempre dizemos no Olhar Digital, sistema operacional tem muito a ver com preferência pessoal. Tem sempre quem adora o Android e odeia o Windows Phone. E tem sempre a turma que adora o Windows Phone e odeia o Android. Para além dos sistemas operacionais, nos preocupamos com o desempenho de modo geral, ou seja, velocidade na abertura dos aplicativos, velocidade na execução das tarefas, velocidade na navegação da internet. Em resumo, velocidade. E aqui temos um empate técnico entre Lumia 520 e Moto G. O aparelho da Motorola tem um hardware bem mais poderoso e roda a versão mais recente do Android, a Jelly Bean. Trata-se de um processador quad-core com 1.2 GHz de velocidade.
O Moto G traz 1 GB de RAM. O Lumia vem com um processador mais modesto. É um dual-core com 1 GHz de velocidade. De memória RAM, o Nokia oferece 512 MB. Mas não é que o desempenho dos dois aparelhos é super próximo, apesar do hardware do Motorola ser bem superior? A explicação talvez esteja no melhor casamento entre o software, no caso o Windows Phone, e o hardware da Nokia. A comparação não deixa de chamar a atenção, já que temos situações bem parecidas aqui. De um lado, a Nokia, que foi comprada pela Microsoft, responsável pelo Windows. De outro, a Motorola, que hoje pertence ao Google, criador do Android. Aqui, novamente, LG e Xperia vêm num patamar mais abaixo. Mas nenhum deles faz feio, não. Os dois modelos também apresentam bom desempenho. O Sony leva ligeira vantagem, já que o LG precisou fechar alguns aplicativos algumas vezes em que tentamos abusar um pouco mais. O LG também travou mais vezes que o Sony. Câmera. É calcanhar de Aquiles desses aparelhos, hein? Na verdade, nenhum dos 4 tem um desempenho realmente bom nesse quesito. Destaque para a Motorola, que finalmente melhorou um pouco sua câmera. Como você já sabe, sempre achamos as câmeras dos Motorola bem ruinzinhas, mas nesse Moto G até que ela dá pro gasto. Tanto é que o desempenho dela garantiu um empate com a Nokia, que é conhecida pela qualidade das suas câmeras. Nessa faixa de preço, Nokia e Motorola tiveram um desempenho bem semelhante. A mais fraquinha das câmeras é a da Sony. O LG não tem lá grande desempenho não, mas ficou um pouquinho acima dos japoneses porque oferece flash, coisa inexistente no Sony. Mas nesse quesito, quem levou a melhor mesmo acabou sendo a Motorola. O Moto G é o único dos concorrentes que tem câmera frontal. Os outros 3, só traseira. Ou seja, se você faz ligações em vídeo, só com o Moto G. Bateria. Esse é um item super importante. E a boa notícia é que nossos competidores se deram bem. Optamos por um teste simples. 3 funções são os grandes vilões da bateria: jogos, uso de aplicativos GPS e vídeos. Optamos por avaliar a duração da bateria usando vídeos. Aqui, quem se deu melhor foi o aparelho da Sony. Em seguida, vieram praticamente empatados o LG e o Motorola. Por último, tivemos o aparelho da Nokia. Mas é preciso fazer uma observação. Nokia e Motorola têm as maiores telas e, com isso, teoricamente, consomem mais bateria. Ou seja, no frigir dos ovos, o Moto G foi quem se saiu melhor, levando em conta o tamanho da tela. Existe uma infinidade de outros aspectos que podem ser analisados nesses aparelhos, mas acreditamos que esses sejam os principais. Como você já sabe, o olhar digital não atribui notas para design, já que esse é outro quesito totalmente subjetivo. Então, sem mais delongas, vamos aos preços. Antes de mais nada, é bom lembrar que esses são valores sugeridos pelos fabricantes. Como esses são smartphones mais simples, podem até sair de graça dependendo do seu plano com a operadora. O mais caro deles é o Moto G, por R$ 650. Em seguida, temos o Xperia E e o LG Optimus L4, ambos custando R$ 549. O mais barato deles é o Lumia 520 por R$ 500. Conclusão. A escolha do olhar digital como o melhor smartphone de entrada é o Moto G. Apesar de mais caro que os concorrentes, o aparelho levou a melhor em quase todos os quesitos. Tem a melhor tela, é o único que tem câmera frontal e é quem traz o hardware mais poderoso. Mas o Moto G tem um grande pecado: o armazenamento interno. Essa versão, que custa mais barato, oferece apenas 8 GB. Como já dissemos, sobram apenas 6 GB para você usar. E não tem como aumentar esse espaço não, já que o aparelho não tem cartão de memória. O Google tenta compensar um pouco o problema, oferecendo gratuitamente 50 GB no seu serviço Google Drive. Mas, se a nuvem pode resolver a guarda de arquivos, ela não faz muita coisa com relação aos aplicativos que precisam ser instalados no aparelho. O segundo lugar dessa disputa ficou com o mais barato. O Nokia Lumia 520 é uma ótima opção. Na verdade, não fosse pela falta de uma segunda câmera, talvez tivéssemos um empate técnico no primeiro lugar. Por fim, no andar de baixo, temos Sony e LG, com ligeira vantagem para os coreanos, que oferecem a possibilidade de usar 3 cartões de operadoras diferentes. Você consegue usar até 2 simultaneamente.
Você tem algum desses aparelhos? Tem opiniões a respeito? Concorda com as nossas análises? Bom, compartilhe suas opiniões e seus conhecimentos com a galera mais conectada do Brasil. Consumidores mais conscientes cobram produtos melhores e todos saem ganhando.